Passamos então para a proposta 2B. Autora Maria Isabel. Relatoras a Luci Carmen e a Josiane Volcarte. Alteração do artigo 26, conteúdos. Artigo 26. As provas serão elaboradas por tradicionalistas de reconhecimento, saber e experiência dentro dos atuais princípios pedagógicos e abrangendo os seguintes conteúdos. Proposta. Propõe uma nova redação aos conteúdos, inclusive redução de assuntos. Justificativa. O concurso de peão e guri, no que se refere à prova escrita, na minha opinião, é exageradamente a relação dos assuntos, haja visto o próprio valor desta prova, sendo apenas 20 pontos. E as proponentes colocam conteúdos para a prova de peões e de guris. Então, a gente vai apresentar primeiro o conteúdo para os peões e depois, então, o conteúdo para os guris. Na prova dos peões, na geografia, a redução de assuntos a serem abordados na prova escrita, tá? E também é para facilitar os estudos. Então, o que nós vamos ter na geografia para o peão? Alteração na vegetação, né? Acrescentar os tipos, características e localização. No relevo também, tipos, características e localização, demais permanece. Lá em cima, a fauna e a flora, ela vai ser incluída nas reservas ecológicas, onde o peão terá que ver o nome, a identificação dessas reservas ecológicas e também o estudo da fauna e da flora. Sobre a hidrografia, aqui a gente faz um acréscimo à referência do seu Manuelito, né, que são três bacias agora, as lagunas e as lagoas, e aí então temos que ver a bibliografia onde consta essa terceira bacia. Nas fontes de energia permanece. Na questão da economia, nós acrescentamos ali os principais centros produtores, né, na questão da agricultura e da pecuária. Nos minerais, o carvão e o cobre, a importância, a produção e a localização de cada um deles. E na produção industrial e comércio, os principais polos. Na questão do transporte, as principais rodovias, demais permanece igual. Atuais reservas indígenas cai fora, porque ela vai entrar, né, nos primeiros habitantes, e também a ação missioneira, reduções jesuíticas, as 4 primeiras jesuíticas, a introdução do gado e a vacaria do mar. 7 povos das missões, então entra a formação, a localização, a contribuição histórica de São Miguel das Missões, São João Batista e São Nicolau e a vacaria dos Pinhais. Na colônia dos Sacramentos, a fundação, os objetivos e a localização. No Tratado de Madrid, foi acrescido, então, a Guerra Guaranítica, as causas e consequências. Permanece, tá? A alteração do Tratado de Santo Ildefonso, como aconteceu nas prendas. Pode ir. Nós vamos ter alteração ainda na questão do movimento da legalidade, né, as causas e consequências, e o líder Leonel Brizola, e onde tem a questão dos autores e a mesma situação das prendas, né? Foi excluído todos aqueles autores, porque já se inclui, então, no contexto. O negro no Rio Grande do Sul, as contribuições socioculturais e a campanha abolicionista, nos símbolos, a bandeira, as armas, enfim, é igual a das prendas. A Revolução de 1930, né, as causas, as consequências, e os líderes Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, e a Revolução de 1964, o golpe militar e os presidentes do Brasil nascidos no Rio Grande do Sul. Isso foi acrescido. Tradição, tradicionalismo e folclore. É a mesma referência das prendas, pessoal. Acho que a gente vai passando as lâminas porque é o mesmo conteúdo, né? Foi feito da mesma forma.
E nós comparamos as duas, né? A questão do chimarrão, a origem, os avios, né? A maneira de servir o mate, de tomar o mate. Na questão da pilcha também, aí aqui sim é específica a pilcha, o traje atual masculino e campeiro, tá? O peão só vai estudar a parte que se refere ao traje masculino, tanto do artístico quanto do campeiro, né? A FECARS, os eventos oficiais, então, do MTG. Daí, nos jogos tradicionais, foi acrescentado o jogo do truco, tetarfe e tava, né? O peão tem que saber como se joga, a origem desses jogos tradicionais. E também foi acrescido festas juninas, né? A época, os santos, os símbolos litúrgicos, as lendas e suas figuras. E foi excluído, então, o linguajar popular e folclórico. Na história do Rio Grande do Sul, é semelhante às das prendas, tá? É a mesma leitura do conteúdo das prendas. Vamos votar por parte, como foi das prendas. Votamos agora dos peões. Autora, Maria Isabel. Votamos por parte? Oi. Podemos votar por parte. Autora, concorda? Maria Isabel, concordas em votarmos por parte? Tá ok. Então, alguma inscrição para falar a respeito desta primeira parte? O Gustavo. Pessoal, como nós vamos dividir em partes, por favor, durante a fala, se inscrevam, tá? Para que a gente possa se organizar melhor aqui. Bom, como eu havia lhe perguntado, é só a masculina, então, eu posso dar o meu parecer, então, assim, ó. Eu penso que teria que colocar também a pilcha feminina, porque eu já, andanças, né, no movimento, muito me aconteceu de chegarem em prendas e me perguntarem sobre a pilcha feminina. E também já me aconteceu de ter que dar palestras sobre pilcha no geral. Entendeu? Então, exatamente. Então, eu acho que para uma preparação maior do peão, eu acho que seria melhor colocar também a pilcha feminina para os estudos. Não sei se a autora concorda. Gustavo, tu é a favor ou contra a proposição? A proposta? Não, eu só quis dar uma... Tu é a favor acrescentar. E uma... Eu sou a favor. Com adendo, né? Com acréscimo, no com caso. Acréscimo. Exatamente. E a autora concorda? Sim. Tá ok. Mais alguém? Então vamos passar então para a votação. Quem concorda com o parecer, então levante o cartão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ok. Quem é contrário ao parecer? Por unanimidade, então. Então, por favor, seguimos. Categoria guri, então. Na questão da categoria guri também foi feita uma análise da mesma forma que a gente analisou prenda, juvenil, adulta, mirim, peão. Então vamos ver os conteúdos. A faixa etária e a escolaridade prevista é inferior à do peão, por isso a questão da exclusão de alguns assuntos. Posição relativa do Rio Grande do Sul, então, se propõe a questão da localização do Rio Grande do Sul no Brasil, exclui a área, forma, população e sua distribuição no território, limites do Rio Grande do Sul, vegetação com as especificações, relevo com especificações, hidrografia, na próxima, Lúcia. Hidrografia também com as especificações, então com a ressalva de 3 bacias e não 2. Exclui fontes de energia, hidrelétricas e termoelétricas. Economia também especifica os principais centros produtores, a questão dos minerais, os principais polos industriais e as principais rodovias.
História do Rio Grande do Sul e do Brasil. Os primeiros habitantes e as atuais reservas indígenas, então fica num assunto só. Jesuítas no Rio Grande do Sul, os 4 primeiros povos jesuítas. Especifica melhor a questão dos 7 povos das missões, cita os povos a serem estudados. Exclui a colônia do Sacramento. Tratado de Madrid, Guerra Guaranítica, questão das causas e consequências. Colonização açoriana, também especificado detalhes sobre a vinda, as causas da vinda, localização. Tropeirismo, 6 Marias Charqueadas permanecem. Os imigrantes alemães e italianos acrescenta-se como nas prendas os poloneses. Revolução Farroupilha permanece também. Revolução Federalista também, e se detalha os líderes a serem estudados, questão do partido político, acordos de paz. Revolução de 23 também, cita-se os líderes. Movimento da legalidade, causas, consequências, líder Leonel Brizola. Exclui os demais lideranças, os outros a serem estudados antes. Especifica a questão do negro, símbolos oficiais do Rio Grande do Sul. Acrescenta-se Revolução de 30 e de 64 também. Tradição, tradicionalismo, folclore. A questão dos símbolos, se trabalha a questão dos símbolos, exceto as leis, então, sim, as características. Os primórdios, especifica-se o grupo dos 8, 35 CTG e a chama crioula. Especifica também a questão da estrutura do MTG e a história, não inclui situações problemáticas, como tramitações no Conselho de Ética para os guris. Regiões tradicionalistas, suas estruturas, funcionamentos, objetivos, entidades também. Ronda Gaúcha, Semana Farroupilha, festejos, inclui o tema e o patrono anual. A tese, a questão do autor, data, local de criação. Os símbolos do MTG também, a criação e identificação. As danças tradicionais, especifica-se algumas delas. Chimarrão, origem, como cevar, avios, maneira de tomar o mate também. Culinária gaúcha exclui. Pilcha gaúcha, traje, então, da mesma proposta do peão masculino e campeiro. Detalha-se os eventos. Jogos tradicionais, detalha-se truco, tetar, fitava. Inclui-se a festa junina, suas épocas, santos, símbolos, lendas e figuras, e exclui linguagem popular e folclórica. Parecer favorável à proposta da autora. Mais uma vez, a minha proposta é no sentido de facilitar o estudo e melhorar o nível cultural dos peões e dos guris, bem como aumentar o número de concorrentes. Faz muitos anos que está no 12 ou 13 concorrentes por categoria. Boa noite a todos. O meu nome é Saul. Eu sou a favor da proposta, porém, faço um adendo. Eu vou utilizar as palavras da dona Odila, em que ela diz, às vezes a gente vem aqui para dificultar ao invés de simplificar as coisas. Pois ano passado votaram a favor de aumentar o conteúdo dos peões, pois os peões têm as mesmas condições das prendas para o estudo. Ok. Porém, os mesmos senhores que aprovaram a mudança para aumentar o conteúdo, este ano nos peões e provavelmente nos guris agora, vai diminuir novamente. Então, se é para ficar trocando um ano uma coisa e no outro ano outra coisa, não precisa, certo? Então, deve ser votado com coerência. Porém, sou a favor. Ok. Aqueles que concordam com essa segunda parte da proposta, que levantem o cartão. Por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Contrários?
Por unanimidade.